Há pessoas que enxergam tudo, mas quase nunca dizem o que veem. Pessoas que percebem detalhes que ninguém nota, o olhar que muda, o tom de voz que denuncia, o gesto que entrega uma emoção disfarçada. Por fora, parecem tranquilas, controladas, observadoras. Por dentro carregam um mundo inteiro que ninguém conhece. Esse vídeo é sobre elas. Sobre o silêncio interno de quem sente demais e fala de menos. Sobre o turbilhão escondido atrás do disfarce da calma. Se você se reconhece nesse tipo de alma observadora e cansada, fica até o final. E antes de seguir, se inscreve no canal. Aqui, a gente traduz o que o mundo sente, mas não consegue dizer. Desde cedo, essas pessoas aprendem a ler o ambiente antes de existir dentro dele. São as crianças que percebiam o humor dos pais antes de falar qualquer coisa. Que entendiam quando era a hora de se calar, quando o clima estava tenso, quando o silêncio era a única forma de não causar problemas. Elas crescem com uma antena emocional afinada, um radar constante que detecta tudo, menos o próprio limite. A psicologia chama isso de hipervigilância emocional. É quando o sistema nervoso se adapta a ambientes imprevisíveis e passa a monitorar tudo como uma forma de autoproteção. Só que o preço é alto. A mente nunca desliga. Essas pessoas se tornam adultas atentas demais, empáticas demais, cansadas demais. Elas observam o mundo, mas raramente se permitem ser vistas. Porque dentro delas há uma voz que diz: é mais seguro entender do que ser entendido. E essa é a armadilha. A mesma sensibilidade que um dia salvou, agora aprisiona. Quem observa tudo, também carrega tudo. Guarda cada expressão, cada palavra atravessada, cada microtensão. E à noite, quando o corpo deita, o cérebro continua processando tudo o que aconteceu. E tudo o que poderia ter acontecido. Por fora, parecem calmas. Por dentro, nunca param. É o tipo de calma que não vem da paz, vem da contenção. Essas pessoas se tornam ótimas ouvintes, confidentes, analistas. Todo mundo se sente confortável ao lado delas. Mas ninguém pergunta como elas estão. E, no fundo, elas nem saberiam responder, porque passaram tanto tempo observando o mundo que desaprenderam a se observar. Se você é assim, comenta aqui embaixo. Eu entendo. Às vezes escrever é a forma mais silenciosa de dizer eu existo. O observador carrega um dilema invisível. Ele quer se conectar, mas teme ser mal interpretado. Quer desabafar, mas sente que ninguém entenderia. Então se afasta um pouco. Fica no canto discreto. Analisa tudo, mas participa pouco. O mundo chama isso de introspecção, mas na verdade é autoproteção. A verdade é que quem observa demais aprendeu a não confiar no caos. Precisa entender tudo antes de agir. E quando não entende, trava. É um controle que parece racional, mas é emocional. A neurociência explica. O cérebro do observador crônico vive em estado de hiperarousal, uma ativação constante do sistema de alerta. Isso significa que ele nunca relaxa completamente. Está sempre preparado para prever, ajustar, interpretar. E o corpo paga o preço. Insônia, fadiga, tensão muscular, pensamentos repetitivos. Tudo isso é o resultado de uma mente que não encontra descanso, nem no silêncio. Porque o silêncio do observador não é vazio, é ruído disfarçado. É o som abafado dos pensamentos que nunca param, das conversas que nunca existiram, das respostas que ficaram presas na garganta. E com o tempo, esse silêncio começa a doer. Dói não ser compreendido. Dói ser o refúgio dos outros, mas não ter onde se refugiar. Dói saber o que todo mundo sente, mas ninguém saber o que você sente. Você já percebeu como essas pessoas falam pouco de si? Quando alguém pergunta, tudo bem? Elas respondem, sim, mesmo quando não está. Porque explicar o que realmente se passa exigiria traduzir um universo inteiro, e elas sabem que poucos entenderiam.
A psicologia chama isso de isolamento empático, o paradoxo de quem compreende tanto o outro que se perde de si. E por trás dessa empatia excessiva, existe uma origem comum: a falta de segurança emocional na infância. Quando uma criança percebe que o ambiente é instável, ela aprende que a melhor forma de sobreviver é se adaptar. Fica atenta, observa, analisa, cria uma versão de si mesma que causa menos problema possível. Só que essa adaptação se torna vício. E na vida adulta, ela continua tentando prever e controlar o mundo emocional à sua volta. O problema é que ao tentar controlar tudo, ela se desconecta de si. É por isso que o observador carrega um tipo de cansaço que ninguém entende. Um cansaço mental, emocional, quase existencial. Não vem de trabalhar demais, vem de pensar demais, de sentir demais e não poder dizer. E, ironicamente, o mundo costuma admirar essas pessoas. Tão calmas, tão centradas, tão sábias. Mas ninguém vê o preço disso. Por trás da calma, há um coração ansioso. Por trás da sabedoria, há solidão. Essas pessoas sabem ler o sofrimento dos outros, mas não conseguem pedir socorro quando é a própria alma que está afundando. Elas têm medo de incomodar, medo de ser um fardo, medo de não serem compreendidas. Então preferem guardar. Mas guardar é uma forma de adoecer. Porque emoção guardada não desaparece, se transforma. Ela vira tensão no corpo, nó na garganta, dor sem causa aparente. Vira insônia, irritabilidade, tristeza sem motivo. É o corpo dizendo o que a boca não disse. E, aos poucos, o observador percebe que seu silêncio não é mais escolha, é prisão. Mas há um caminho de volta. Tudo começa quando você começa a falar, mesmo que devagar. Quando você escolhe se abrir, mesmo com medo. Quando você entende que vulnerabilidade não é fraqueza, é libertação. Você não precisa contar tudo para todos. Só precisa parar de esconder tudo de si mesmo. A cura começa quando o observador se permite ser observado. Quando ele entende que ser compreendido não é perigoso, é humano. Que há beleza em ser transparente. Que o controle pode dar lugar à confiança e que o mundo não vai desabar se ele parar de vigiar o tempo todo. Talvez o silêncio que te protegeu por tanto tempo agora esteja te sufocando. E talvez, só talvez, a paz que você busca não esteja no controle, esteja no descanso. Quando você para de observar tudo para se entender um pouco, algo muda. O corpo relaxa, a mente desacelera, o coração se escuta. E pela primeira vez, o silêncio deixa de ser prisão e vira abrigo. Se isso te toca, deixa o seu like e comenta aqui embaixo o que mais ressoou com você. Às vezes, o simples ato de compartilhar o que sente já é o primeiro passo para se libertar do silêncio que te aprisiona. E se você quer continuar explorando as dores invisíveis que moldam quem somos, se inscreve no canal. Aqui, a gente transforma observação em consciência e silêncio em cura. Porque o mundo precisa de quem observa, mas não às custas de si mesmo. O mundo precisa da sua calma, mas também da sua voz. E quando você aprender a equilibrar as duas, o silêncio dentro de você finalmente vai se transformar em paz.